Começar? Prontinho, pode iniciar. Pessoal, boa noite. Bem-vindos a essa aula, nosso terceiro encontro de Supply Chain. Para quem não me conhece, eu sou professor de vocês de logística do curso técnico da Escola Politécnica. Estou aqui para ministrar esta aula de Supply Chain para vocês. Como é o nosso terceiro encontro, nós precisamos recapitular alguns pontos. Primeiro lá, vamos lembrar o primeiro ponto lá no começo da aula, que você deve estar lembrado. Eu falei para vocês que a logística, que o supply chain, é o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Se por um lado, a logística, o termo técnico, presta atenção aos detalhes, é o gerenciamento da entrega de produtos ou serviços do ponto de origem ao ponto de consumo. Agora nós temos também a logística reversa, que é justamente o oposto da definição por si só de logística técnico, né? Ou seja, é o gerenciamento da devolução de produtos do ponto de consumo ao ponto de fabricação, ao ponto de origem. E agora nós temos mais uma etapa da logística. Tecnicamente falando, a logística, o supply chain, é o gerenciamento da cadeia de suprimentos. E por que eu estou falando isso? Se você pegar a logística por si só, a palavra, e eu já comentei muito isso, já fiz até uma crítica, muitas pessoas têm a ideia de que logística é apenas a entrega de caminhão. Eu vou pegar o caminhão, eu vou encher de determinados produtos e vou entregar em tal lugar. Gente, o transporte, ele é uma parte da cadeia de suprimentos. Ele é uma parte. Para você entender melhor logística, a questão como funciona, pense o seguinte: você está numa fábrica. Você tem um produto lá sendo fabricado. Então, você tem dentro dessa mesma fábrica diversas etapas até que esse produto saia no final, pronto para venda. O que eu quero explicar para vocês? Que supply chain, o termo técnico definido, em português, é gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, vamos lá. Vendas, distribuição, armazenagem, expedição, estoque, tudo isso faz parte. Vendas, pós-vendas, atendimento ao cliente, tudo faz parte. Então, quando vocês pensarem aí numa definição para a cadeia de suprimentos, pensem nesse exemplo da fábrica. Fica mais fácil para vocês entenderem por definição. Ué, o que eu vou fazer? O que é supply chain, então? É o gerenciamento da cadeia de suprimentos, que é diferente de logística do termo técnico, que é o gerenciamento da entrega de produtos ou serviços. Então, não importa o que você está fazendo, mas se é produto ou serviço, você está entregando. Então, esse gerenciamento é logística por si só definido. Mas o supply chain é o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, esse produto ele vai sair lá da fábrica, ele vai para a expedição na fábrica, aliás, ele vai para o estoque de produtos acabados, porque tem o estoque de devolução também, que é uma outra parte. Então, ele tem o estoque de produtos acabados, olha como que é a gestão da situação. E aí você tem lá o estoque, do estoque sai para a expedição tem o caminhão para transportar, esse caminhão faz a cubagem da carga, e aí essa carga, esse produto é entregue até, não é entregue direto ao consumidor, pelo e-commerce sim. E aí nós vamos tratar um pouco dessas questões aí, tá? Pelo e-commerce, às vezes você tem um produto saindo direto lá da fábrica, direto da fábrica para o cliente.
é o e-commerce, é o chamado, é o que nós estamos acostumados. Mercado Livre, Shopee, Amazon, entre outras. Dafit, Shein. Aí nós temos aí, podemos ter um fabricante lá de roupas que faz a entrega direto. Ele empacota, entrega para a Shein, ou entrega para a Shopee, Mercado Livre, Amazon, e aí ele faz a entrega lá para o cliente, de direto, do fabricante para o consumidor final. Tá certo? Então nós temos aí, mas essa parte do e-commerce também é uma parte da cadeia de suprimentos, só que é diferente. Estão vendo como é diferente? Então aí que eu quero que vocês façam que vocês tenham isso na cabeça de vocês. Não é tudo padronizado. Nós temos cadeias de suprimentos diferentes. É por isso que eu vou bater nessa tecla e vou insistir com vocês enquanto eu for professor de vocês até o final. Vocês sempre vão me ver insistindo nessa questão. A cadeia de suprimentos ela é dividida. Então, como eu falei semana passada, o profissional de logística ele tem que saber exatamente o que ele está fazendo no local. Então, eu falei na aula passada para o pessoal aqui da outra disciplina que você está, acho que foi supply chain, não, essa é supply chain, foi a aula passada, eu não vou me lembrar agora exatamente, mas tem várias disciplinas de logística. Eu estava falando aqui para a turma, gente, vai chegar numa fábrica, vai chegar numa empresa, procura saber qual é o processo daquela empresa primeiro. É importantíssimo que você, como profissional de logística, saiba exatamente o que você está fazendo. Por exemplo, se você for trabalhar numa indústria química, o processo lá é diferente. Há uma série de fatores. A sinalização de segurança, ela é fundamental. O caminhão que ele não está sinalizado, não tem se o líquido é inflamável, ele tem que estar sinalizado, ele tem que ter uma documentação, ele tem que ter aprovação de órgãos regulamentadores, há uma série de burocracia. Então, assim, não é só chegar e fazer a entrega. Não é só chegar e fazer a entrega. Então, vocês têm que entender, como eu falei para outra turma, comecem chegou na empresa, você é técnico, eu sou técnico, fui contratado. A empresa me chamou lá para fazer uma análise do que está acontecendo, da empresa, etc. Então, chega na empresa com calma, respira, vai lá perguntar, vai procurar se inteirar do processo. Vai levar um mês, vai levar 15 dias, vai levar uma semana. Não importa, você tem que se inteirar do processo primeiro. E eu estava falando para outra turma que, por exemplo, às vezes você vai trabalhar com produtos que são extremamente nocivos para o meio ambiente. Extremamente nocivos. E aí já entra a parte ambiental. Então, a área de logística tem que conversar com o engenheiro de segurança, com o engenheiro ambiental. As áreas têm que se conversar. Senão, não tem, senão o processo de logística de vocês fica defasado. Tá certo? E eu nem abri o slide ainda para explicar para vocês da nossa aula de hoje. Mas então eu vou dividir essa aula nessas três, em duas etapas, para depois eu começar a apresentar para vocês. Então, é importantíssimo que você está lá na empresa, você saiba exatamente qual é o processo logístico daquela empresa. Se estamos falando de supply chain, você sabe exatamente, você tem a noção, você vai ter que lidar com clientes, com fornecedores, com armazenagem, com distribuição, com fabricação. Nós vamos ter como profissionais que lidar com a cadeia de suprimentos. Se o seu cargo for de gestão. Agora, se caso o seu cargo seja de apoio técnico, então você tem que ter informações técnicas e se embasar tecnicamente do processo logístico da empresa. Vamos combinar isso aqui, tá claro? Então, nada de chegar na empresa lá, pega daqui, faz dali, pega daqui, faz dali. Você não é um robô, você não é uma máquina, você é um ser humano, você tem um processo de aprendizagem que precisa ser respeitado. Porque muitas vezes você vai ser colocado numa situação constrangedora para apagar incêndio. Que logística, gente? Logística ela tem muito isso, tá? Logística, muitas das vezes, nós somos colocados como profissionais para absorver outras áreas. Eu já falei, já contei essa experiência para vocês aqui, de quando eu trabalhava num departamento de logística bruta.
Se eu não contei, vou contar agora, tá? E eu tinha que fazer serviço, eu tinha que fazer trabalhos da área de contabilidade. A responsabilidade, a responsabilidade da... Cadê? Deixa eu pegar aqui minha tela. A responsabilidade, a responsabilidade de fazer o lançamento das notas fiscais era inteiramente da contabilidade. Só que como eu atuava nesse departamento de logística e era e assim e a área de contabilidade ela ficava sobrecarregada. Então, por exemplo, todas as notas de EPIs, como eles ficavam sobrecarregados, e nós detínhamos o controle do Departamento de Segurança do Trabalho. Então, eu tinha que fazer os lançamentos das notas fiscais no sistema, através do SAP, eu que fazia os lançamentos das notas fiscais dessa empresa. Então, vocês vão percebendo aí como que funciona. Ó, eu tenho um departamento de contabilidade aqui, eu tenho aqui a minha área de logística, eu tinha que pegar os trabalhos, eu tinha que pegar o pessoal, as notas fiscais do departamento de contabilidade, porque eles sozinhos não davam conta, e jogar no meu setor lá e fazer o lançamento. Então, aí você vai falar, mas isso não é gerenciamento, mas é a gestão da cadeia de suprimentos. Eu estou fazendo o lançamento das notas fiscais no sistema. Através desse lançamento de notas fiscais, nós temos o controle operacional do que está saindo mais, do que está saindo menos. Nós temos centros de custos, nós temos KPIs, que são os indicadores que eu já falei para vocês, já ensinei para vocês a respeito dos indicadores. Temos o transporte, que era feito direto na empresa, aí eu já falei para vocês, já deve ter alguém aqui deve se recordar das experiências que eu relatei para vocês, que nós reduzimos de cinco motoristas numa operação logística complexa para entrega de EPIs para operadores de linha de transmissão, e eu já expliquei para vocês que nós fazíamos o transporte desses produtos usando apenas um motorista. E a gente usava 5. Então, olha como que reduziu. Olha a redução da cadeia de suprimentos. Olha como que ela ficou pequena, ficou reduzida. Então, vocês têm que compreender isso, tá, pessoal? Se for entrar numa empresa, e eu falei isso para outra turma, e estou falando para essa turma aqui também, que pode ser que sejam turmas diferentes. E provavelmente são, né? Então, chegou na empresa, sou técnico em logística, eu vou ajudar o coordenador de supply chain. Ele vai fazer o gerenciamento, vocês podem atuar na gestão. E aí, controle de indicadores é com vocês, controle de fornecedores é com vocês, lançamento e controle de notas fiscais é com vocês, a parte operacional, transporte, consumidor, fábrica, consumidor, também é com vocês. Então, é fundamental, é imprescindível que vocês tenham a clareza de vocês. Por quê? Aí vamos entrar numa outra questão aqui. Qual é o valor que nós, profissionais de logística, temos? E qual é o valor da nossa função logística dentro de uma empresa? Qual é o valor que a logística agrega para uma empresa, numa gestão da cadeia de suprimentos? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu vou fazer diferente, tá? Eu vou tirar vou pegar um texto aqui, vou pegar uma parte do texto e vou escrever aqui para vocês, tá? Vou escrever como se fosse pergunta, tá? Vamos prestando atenção. Qual é o valor que a logística agrega para... Pode ser uma pergunta de prova. E também, pessoal, quero que
Quero que vocês se atentem que as provas, elas podem estar em andamento aí, vocês devem ter ciência do dia que vai cair a prova de vocês. Então, por favor, todo o material que eu der para vocês e também a apostila, foquem na apostila de vocês, tá certo? Foquem, estudem a apostila, tá certo? Eu não conversei com vocês, acho que nenhuma turma, eu conversei sobre provas ainda, mas eu vou conversar aqui com essa turma e vou começar a explicar um pouco melhor. Pessoal, nós temos um material pedagógico especialmente preparado para vocês. Então, por exemplo, eu quero aplicar uma prova. Não tem pegadinha, não tem todo o material que me é passado, as provas que vocês farão estão baseadas nesse material. Então, eu quero combinar, tá bem claro para vocês, deixar bem claro. Todo o material que eu recebo é um material pedagogicamente preparado. Há uma coordenação por trás que elabora esses materiais, tem referências de autores dos livros, etc. Então, por exemplo, o que vai cair na prova, professor? O conteúdo que está relacionado na apostila, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. O material que vocês recebem é pedagogicamente preparado. Portanto, para mim, é fundamental que a prova de vocês esteja elaborada de acordo com esse material. Então, cai as perguntas da prova. Tudo que está relacionado à prova é material que vocês receberam. É a apostila. Então, quem não lê, quem não está acostumado a buscar conhecimento, vai ter que aprender, porque se você não leu, você não vai saber como responder. Tá certo? Então, atentem-se ao material de vocês. Todo o material. Tem professor que cada um tem o seu método de trabalho. Eu, por exemplo, eu gosto de pegar a apostila, preparar a minha prova. Pode ser que tenha professores que elaborem o trabalho de forma diferente. Eu gosto de usar a apostila para elaborar as provas. É meu direito como professor, porque nós temos direito de cátedra, que é uma outra situação, que talvez vocês não conheçam aqui, que é a liberdade de elaborar os nossos materiais, etc. Então, isso é respeitado na Politécnica. Na Politécnica é muito respeitado. Então, assim, tem professores que eles vão lá organizar o material deles. Tá certo? E eu vou preparar o meu, ok? Então, assim, quero deixar para vocês bem claro, tá? Todo material que vocês receberem, estudem esse material, porque assim vocês vão estar embasados na prova de vocês. E é muito importante isso, tá? As perguntas, não tem essa. Eu não vou pegar aqui uma questão, algo que eu simplesmente falei, que vocês não têm o domínio, porque eu sou técnico experiente. Eu sou formado na área e já trabalhei na área. Então, eu não vou pegar aqui um termo técnico que eu conheço e que não está relacionado ao material de vocês e aplicar aqui na aula, porque aí, então, o que acontece? Se eu pegar uma pergunta dessa e aplicar na prova, muitos de vocês não vão saber como responder. Então, percebam, entendam que o material que vocês têm, ele é importante para que vocês estudem e se preparem para as provas. Então, podem contar comigo nessa honestidade da parte das provas. Todo o material que eu for aplicar para vocês as perguntas serão elaboradas de acordo com a apostila de vocês. Há um respeito, meu padrão de trabalho é esse. Pode ser que tenha outros professores e aí eles tenham o próprio padrão deles. Mas eu respeito a questão da pedagogia que é usada, etc., os profissionais que elaboraram e etc. Então, enfim, tá? Para ser bem claro. Então, eu não tinha conversado isso com nenhuma turma. Acho que essa é a primeira turma que eu falo sobre essa questão de prova e disciplina, tá? Mas para deixar alinhado com vocês. Pegou a apostila, estuda a apostila, as perguntas que nós elaboramos, as perguntas da prova serão as perguntas
das matérias, dos assuntos que são abordados na apostila de vocês. Tá bom? Então, voltemos à nossa aula. Voltando à nossa aula. E eu estava falando com vocês a respeito da cadeia de suprimentos, para retomar o assunto. Então, quando eu trabalhava nessa área, eu controlava as notas fiscais que saíam do departamento de contabilidade. E é muito importante que vocês entendam que muitas vezes vocês vão absorver outras áreas. Talvez um departamento de qualidade, talvez uma área de vendas, ou pós-vendas, ou atendimento ao cliente. Então, assim, não fica. Então, como técnicos, vocês não vão poder.
Alô, Lívia, tá me ouvindo? Sim, Tivemos uma queda de energia aqui. Podemos retomar a aula? Tudo bem retomar a aula, Lívia? pode sim, pode retomar. Tá bom, assim que você começar a iniciar a gravação, eu já começo. Já está gravando, pode continuar. Perfeito. Pessoal, nós tivemos uma queda momentânea de energia, mas nós já retornamos. E aí eu queria agradecer aqui a Lívia por estar nos auxiliando aí na tutoria dessa aula, tá? Às vezes acontece. Outro dia aconteceu uma pausa, às vezes podem dar pausas por queda de internet. Então, nossa aula é ao vivo e podem acontecer queda de energia, enfim, situações como agora queda de energia, falta de internet. Mas nós temos uma tutoria aí preparada para nos auxiliar nesse sentido. Então, retomando o assunto, como eu estava falando para vocês, primeira etapa eu falei sobre a questão técnica do que é supply chain, tá certo? Depois nós abordamos algumas questões mais aprofundadas, por exemplo, eu falei para vocês aqui do termo técnico que significa logística, logística reversa, para que vocês tenham clareza, e o supply chain, que é o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tá certo? Eu tinha preparado uma apresentação para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ela aqui, pessoal. E eu estou conversando com. Eu falei também aqui, por último, para aqueles que chegaram agora, a respeito de provas, né? Deixa eu ver como é que está aqui. Aproveita e configurar meu slide inteiro. Deixa eu ver. Caiu de repente. A não ser que é salvo. Eu vou abrir aqui, tá? Vamos ver o que aconteceu. Se não desconfigurou a minha apresentação para vocês. Tudo que eu falar para vocês aqui, eu estava falando do material de vocês, né? Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Gente, ó, desconfigurou minha aula inteirinha. Inteirinha. Já tinha configurado, mas eu não salvei o documento. Não deu tempo de salvar e acabou a energia. Então, vamos começar tudo de novo. E agora eu vou. Cadê? É. Que coisa terrível, viu? Meu material ficou totalmente comprometido. Deixa eu ver. Não, tá aqui, tá aqui. Ainda bem. Arquivo recu... beleza, salvar. Deixa eu salvar aqui, pessoal, porque a gente não pode perder esse material de forma alguma. E depois é o material de vocês, tá? Aí. Então, voltando ao tema da nossa aula, eu falei para vocês a respeito da cadeia de suprimentos. Logística supply chain, é a gestão da cadeia de suprimentos. E o termo em inglês é supply e chain seria a cadeia, né? E gestão da cadeia de suprimentos. Tá certo? Então, o que acontece? Vocês podem ter certeza, então, eu vou retomar esse assunto aqui. Estou preparando as provas de vocês. Todo o material que nós passamos aqui, ele passa por uma avaliação, uma gestão pedagógica, e depois é apresentado a vocês. Então, eu gosto de utilizar esses materiais para embasar as nossas as provas. Tá? E eu falei para vocês também durante a aula que, se você está chegando numa empresa, você vai procurar saber tudo o que acontece nessa empresa primeiro, em termos claros, explicando para vocês tudo o que acontece nessa empresa primeiro, para depois vocês aplicarem a logística aí, tá?
aos termos técnicos, ao conhecimento teórico e prático. E eu falei para vocês também a respeito do... Aí eu fiz uma pergunta para vocês, né? Vou passar agora o próximo slide. Isso. Aí eu perguntei, essa pergunta eu elaborei agora, tá? Tendo em vista que a aula vai abordar essa questão. Pessoal, qual é o valor que a logística agrega para uma empresa? Qual é o valor? Então, para você, vamos lá. Pensando aqui, qual é o valor que a logística agrega para uma empresa? Pessoal, não é produto acabado. A logística não é uma matéria-prima. Vou explicar para vocês. O nosso valor como profissional, a logística profissional, qual é o valor que ela agrega para uma empresa? Ela agrega o valor percebido. Não esqueçam dessa definição. Qual é o valor que uma empresa, que a logística agrega para uma empresa? A resposta, eu vou colocar aqui, valor percebido. Entenderam? Valor percebido. Por quê? Quando você está falando de logística, por isso que eu falei para vocês, entrou numa empresa, seja qual tem o domínio do ramo da atividade daquela empresa. Porque o valor que vocês têm dentro de uma área logística específica é o valor percebido. É o valor percebido. É a satisfação do público interno e externo. Então, é muito importante que vocês dominem, tenham essa questão com vocês justa e acordada. Olha, é valor percebido. Então, não é um valor tangível, como você pega, por exemplo, um produto acabado. Acabou de fabricar um brinquedo numa loja, numa fábrica. Você recebeu esse brinquedo lá e deu para o seu filho. Não é? Você não pega com as mãos. É valor percebido. É a satisfação, é o nível de satisfação do cliente que vocês terão interno, que são a área operacional de vocês, o cliente interno, que vocês vão estar trabalhando, e o cliente externo, que é aquela pessoa que recebe aquele produto. Então, é valor percebido. Esse é o valor que a logística agrega para uma empresa. Eu coloquei para, tá? Mas você já sabe, né? Para uma empresa. Esse é o valor que a logística agrega, tá certo? O supply chain é uma rede integrada que conecta fornecedores, empresas e clientes para entregar produtos e serviços com eficiência máxima. Nós estamos falando de uma eficiência máxima. Não é uma eficiência mínima, é máxima. Tudo o que vocês puderem fazer para que o valor percebido seja algo, seja recebido, né? Seja perceptível para o cliente, seja algo perceptível, ele percebeu aquele valor, e isso é valor percebido, quando ele tem aquele brilho no olhar, aquela satisfação de ter recebido aquele produto, isso é valor percebido. Então, vocês tendo essa noção, fica muito mais fácil, tá? Então, a gestão da cadeia de suprimentos, o supply chain,
É uma rede integrada. Então, não pensem vocês que é apenas uma parte da logística. É só pegar o caminhão, encher e fazer a entrega. Não, não. Mesmo nessas situações, há um pós, uma venda anterior e um pós-venda. Há um gerenciamento de produtos que chegaram até aquele cliente, aquela fábrica, ou aquele fornecedor, para que fosse cheio aquele caminhão e fosse entregue. Então, percebam que a logística é valor percebido. Você não pega uma matéria-prima e transforma. Você não vai transformar a matéria-prima. Mas esse valor percebido, que é a satisfação do cliente, cliente público interno, entendam, os empregados que trabalham com vocês, e o público externo, as pessoas que estarão recebendo, que estarão se sentindo gratas por aquele produto. Então, percebam, a rede tem que estar integrada. Então, olha aí como eu falei até agora para vocês. Lembra aí que eu falei a respeito da integração da minha área que eu trabalhava com a contabilidade. Não era meu trabalho, exatamente, o lançamento de notas fiscais. Eu não tinha a responsabilidade de fazer o lançamento. Mas a empresa ela recebia aquilo dali, enfim, era uma quantidade absurda de notas para encerrar essa história. E, assim, o departamento de contabilidade não tinha só a nossa área para ser atendida. Ele tinha outras áreas. Então, assim, ficava muito difícil eles fazerem todo o trabalho sozinhos. Então, era onde essas notas fiscais, nós ficávamos com essas notas e controlávamos os fornecedores de EPIs da empresa. Ah, mas não tem nada a ver. Não, a gente tinha que conversar com a área de segurança do trabalho e contabilidade. Então, você está percebendo? Nós temos 3 áreas integradas. Segurança do trabalho é uma área, contabilidade é outra área e logística é a terceira área. E é a área que vai ser responsável pela entrega de produtos ou serviços. Então, está claro para vocês? Tem um valor percebido aí. Quando aquele cliente, no caso, os trabalhadores, recebiam seus materiais no tempo, no prazo certo. E a nossa logística, ela se tornou integrada, por quê? Porque o departamento de contabilidade nos entregava as notas fiscais e nós fazíamos o lançamento. Então, percebam, a eficiência é máxima. A eficiência é máxima. Não pode ser um trabalho medíocre. Tem que ser um trabalho de eficiência máxima. Porque nós tínhamos que fazer a gestão daqueles fornecedores e fazer as entregas de acordo com a necessidade e um centro de custo também. Então, havia uma série de implicações aí. Nós tínhamos que controlar exatamente. Porque, pessoal, se nós não controlássemos naquela situação a entrada dessas notas fiscais no sistema, sabe o que ia acontecer? Sabe o que pode acontecer? O departamento de contabilidade não sabe quanto que está gastando. Nesse sentido, o centro de custo, que é um dinheiro que você vai ter lá para você gastar, fica sobrecarregado. E o que acontece? A empresa vai responsabilizar vocês pelo consumo daqueles valores. Então, se a contabilidade não tem o controle, e o controle está sobre a minha responsabilidade, é fundamental que eu saiba quanto que aquele fornecedor, quanto de nota fiscal, quais produtos eu estou lançando. E ficar atento a valores. Por quê? Aquele fornecedor não vai te avisar se ele está aumentando os produtos, se teve aumento. Ele teve aí o contrato dele homologado, e aí, de acordo com os critérios de inflação, etc., os custos que ele tem, ele pode colocar ele pode embutir naquela nota fiscal o aumento. Então, por isso que o meu controle tem que ser, a eficiência tem que ser máxima. Eu tenho que saber exatamente o que está entrando e o que está saindo dessa empresa. Porque nesse caso aí, vamos supor, ele ajustou comigo um valor no contrato. Isso era feito. Está o valor X ali. De repente, se percebeu que algumas notas fiscais vinham com um valor superfaturado. Um valor a mais. Um valor a mais. Mas espera aí,
É aquela história, né? O combinado não sai caro. Então, ele já tinha combinado com a empresa um valor X. O que, que eu tenho a ver com o aumento que ele colocou, que ele recebeu? Se comigo ele já tratou um preço. E no contrato vem escrito quanto vai sair cada produto, discriminado, item por item. Mesmo que seja 2, 3 mil itens, você vai ter lá planilhas e planilhas e planilhas explicando. Item tal vai custar X, item B, item C, item D. Então, isso tudo tem que ser, é aquele valor que está no contrato. Agora, se ele teve aumento com a matéria-prima, com o fornecedor dele depois, o justo está acordado. Então, ele não vai poder colocar naquela nota fiscal um valor sem eu saber. E é para isso que são feitas as reuniões com fornecedores. Porque, nesse sentido, ele vai explicar para vocês o porquê que ele colocou o aumento, e vocês vão precisar fazer uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, que é o termo aditivo de contrato. Guardem essa definição. Termo aditivo de contrato ou aditivo de contrato. Dentro do contrato que ele estabeleceu com a minha empresa, ele colocou um aditivo homologado pela direção da minha empresa. Então, ele, não é só colocar lá aumentou. Agora era 5, agora é 10 reais. Tudo bem. Vamos fazer um termo aditivo, a gerência vai aprovar ou não. Porque o combinado, como eu falei para vocês, lá na primeira reunião, já tínhamos combinado, vai ser valor, vai ser 5 reais. Uma EPI aí, uma máscara que seja. Agora ele vem, a máscara aumentou, agora vai ser 10. Não, mas aí o combinado não sai caro. Ele já combinou comigo que ia ser 10 reais, ia ser 5 reais. Agora aí eu olho a nota fiscal, tá lá 10 reais, tem alguma coisa errada. Então vocês têm que estar muito espertos com isso. Acontece muito. Estão percebendo que de uma hora para outra eu já entrei numa outra área da logística, que é a gestão de fornecedores, do supply chain. Gestão de fornecedores. Então, você vê, eu falei de área de segurança do trabalho, eu falei da área da logística, eu falei agora da área de contabilidade, e eu já estou entrando numa quarta área, que é a área de gestão de fornecedores, e que é vocês que vão fazer a gestão desse contrato. Então, percebeu o aumento na nota fiscal, que não está vinculado no contrato. Vai ter um gerente lá, que provavelmente pode ser um engenheiro, ou alguém ou um chefe, o chefe de vocês, um diretor comercial, alguém assim, alguém que está acima de vocês. Aí ele chega lá, ele olha a nota fiscal, fala, o Joaquim, o Manuel, o Ana, Olívia, eu estou olhando aqui a nota fiscal, aqui tem um valor X, só que no contrato está um valor Y. O que está acontecendo? Todo mundo vai estranhar. A área de contabilidade vai ser a primeira a gritar. Eu estou recebendo uma nota fiscal aqui, o valor custa 10, o valor da mercadoria custa 5 no contrato, sendo que ele entregou agora por 10. Então, pessoal, é muito importante que vocês. Por isso que eu estou batendo mesmo nessa tecla. Gente, chegou numa área lá da empresa, fui contratado. Fui contratado pela CBMM, fui contratado por Nobre Inox, qual outra empresa? Bem Brasil, qualquer outra empresa aqui em Araxá que vocês tenham conhecimento. Mosaic, qualquer empresa dessa, tá? Qualquer empresa dessa. Ou contratada, que seja, ou própria contratada, não importa. Vocês têm que se inteirar de todos os processos, caso vocês sejam contratados como técnicos em logística.
Dá um beijinho. Dá para dar? Dá. Alguém vai me... Alô, Lívia, teve uma queda de energia de novo. Tá me ouvindo? Podemos continuar a aula? Não caiu também. Deve estar caindo tudo. Alô, Lívia, tá me ouvindo? Bom, pessoal, vamos continuar a aula aqui. Nós tivemos uma queda de energia. Eu vou continuar a aula com vocês, tá bom? Tivemos uma segunda queda de energia aqui hoje. Espero que não tenha mais o resto da noite. Então, como eu estava falando para vocês, logística é valor percebido. Logística é valor percebido. Então, tenha uma noção de que, ao chegar numa empresa, seja ela qual for, que vocês conheçam aqui da cidade, ou até fora da cidade, procurem primeiro se inteirar de todos os processos logísticos dessa empresa. Fazendo assim, vocês terão uma gestão de cadeia de suprimentos eficiente. E como estava falando para vocês, a eficiência num processo de logística, um processo de gestão de cadeia de suprimentos, ela tem que ser máxima. Ela não pode ser mínima. Então, percebam como que é importante vocês terem a correta noção do que vocês estão fazendo. E lembrando lá do começo da aula que eu falei para vocês aqui, olha como que é importante. Se você for trabalhar numa empresa química, o processo logístico de cadeia de suprimento lá é diferente de uma empresa, por exemplo, de roupas, que vende roupas. O processo logístico de uma empresa de roupas, de cadeia de suprimentos, é muito diferente de uma empresa de eletricidade, por exemplo, de energia elétrica. Então, olha como que é diferente, olha como que vocês têm cadeias, é o mesmo processo, porém as cadeias de suprimentos, a gestão dessa cadeia de suprimentos, o supply chain, é diferente. A gestão de um fornecedor de energia elétrica para um cliente consumidor, por exemplo, como nós temos a CEMIG. É muito diferente de uma AS, uma Eletropaulo, no Rio de Janeiro, acho que, se eu não me engano, é CESP, eu não vou lembrar agora exatamente o nome, mas é muito diferente, tá certo? Então, olha como que é importante. Cada cadeia de suprimento, nós temos as cadeias de suprimentos, nós temos as áreas se conversando, tá? E vocês ali dentro do processo de comunicação estruturada, técnica, conversando com com as demais áreas. Então, é muito importante que vocês tenham esse domínio com vocês. Certo? É muito importante, é primordial. E eu vou insistir com as outras equipes a mesma coisa. Vai fazer a gestão da cadeia de suprimentos de uma empresa, você vai procurar saber tudo o que acontece, como é feito lá essa gestão da cadeia de suprimentos. Tá certo? Por quê? Caso vocês não executem a tarefa de vocês, conforme dito e prometido, né, conforme a determinação da empresa, vocês poderão estar sendo acusados, enfim, de incompetência, e ninguém quer levar o nome de incompetente nisso aí. Entender seus fundamentos e estratégias e modelos de gestão, olha a palavra, gente, palavra-chave, essencial. É essencial para otimizar processos, reduzir custos e melhorar a satisfação do cliente. E aí eu estou falando de clientes internos e externos. Tá certo? Então, se você você vai cuidar da satisfação do pessoal da tua empresa. Olha como que é importante isso daí.
Gestão é essencial para otimizar processos. Então, você vê, ó, eu descarreguei, eu aliviei, nós aliviamos o meu setor, na prática é isso, né? Ele aliviou o departamento de qualidade. O departamento de segurança do trabalho não precisava se preocupar com o EPI que a gente ia receber, que nós recebíamos lá, porque nós cuidávamos de todo o processo. E nós, informações técnicas, não. Aí é com o departamento de segurança do trabalho. Mas a gestão de fornecedores, o controle, o contrato, é muito importante. E eu estava falando aqui para vocês do combinado não sai caro. Você já deve ter ouvido falar nesse ditado. Então, se vocês pegarem um contrato, fechou um contrato com o fornecedor, fechou um contrato. Aí lá no contrato, vocês fecharam, acordaram um valor de R$ 5 por uma máscara. Eu estou usando, mas pode ser qualquer outro produto. Tá? Não precisa ser exatamente EPIs. Mas qualquer outro produto. É R$ 5, está no contrato, tá? Se ele colocar aumento e vier com aumento na nota fiscal, tá errado. Tá errado. Então, vocês devem saber exatamente por que ele colocou aquele valor. Ou ele faz um estorno da nota fiscal, ou ele faz um estorno do valor, porque ele está cobrando a mais, sendo que vocês têm planilhas e planilhas no contrato especificando que aquele produto não pode ser cobrado, não pode cobrar um aumento daquele produto sem previamente estar acordado com o fornecedor, o diretor lá da empresa. Então, e é extremamente grave, tá, pessoal? É extremamente grave. Vocês podem ser acusados de fraude, desvio de recursos da empresa, dá até cadeia. Isso dá cadeia que eu estou falando, tá? Isso dá cadeia. Então, toma muito cuidado. Se você tiver um contrato lá, para você ser o gestor desse contrato, e tiver lá um valor de R$ 5, que está acordado naquele contrato, o fornecedor cobrará o valor de R$ 5 por máscara. De repente, chegou lá na empresa uma nota fiscal com R$ 10, está muito errado, está hiper errado. E vocês podem ser mandados embora por justa causa de uma empresa, porque está lá no contrato R$ 5 e o camarada está cobrando 10. Então, quer dizer, você está levando 5 por fora? Então, isso é extremamente grave, dá até cadeia, tá? Dá cadeia, dá processo por roubo, tá certo? Dá processo por fraude contratual. Então, é muito grave isso que eu estou falando. Então, tenham essa percepção. Aí o que acontece? Ele pode até cobrar esse valor por engano ou por alguma questão. Aí vocês vão questionar. Ô, fulano, vem cá. Eu peguei uma nota fiscal sua, o valor do produto, do EPI, seja o que for, está lá, no contrato está 5, mas você cobrou 10. Por que você cobrou 10? Aí ele vai justificar. Não, tivemos um aumento e tal, tá. Mas aí eu vou fazer o seguinte, ó. Você faz um estorno na nota fiscal, numa nota fiscal de devolução, esse valor é devolvido para a nossa empresa, tá ok? Porque foi cobrado, a contabilidade quer saber de pagar lá, e você que faz o controle da nota fiscal. Mas o que acontece, via de regra, é que vocês precisam ter o controle dessa nota fiscal. Aí o que acontece? Pegou a nota fiscal, vocês viram que o valor está o dobro, né? Porque se 10, temos o dobro aí da cobrança. Ninguém aqui dessa escola, né, nenhum técnico aqui nosso, quer ser responsabilizado por roubo. Tá certo? Então, aí o que acontece? A nota fiscal. Viu que tem um valor a mais? Gente, já chama imediatamente. Chama imediatamente o fornecedor que vocês estão trabalhando. Conversem com ele. E aí sim, entra a parte de negociação. Ele vai ter que justificar para vocês por que ele cobrou esse valor a mais. E, em todo caso, se ele for um bom fornecedor, vocês não vão quebrar o contrato com ele, porque a eficiência tem que ser máxima. Então, provavelmente esse fornecedor deverá ter uma nota aí, né? Uma nota junto à empresa de vocês, especificando por que ele fez esse aumento, etc. Pode ser que seja o caso de uma repreensão verbal ou formal. Melhor é formal, né?
mas pode ser também uma questão de uma repreensão até formal e verbal, através de uma reunião que vocês vão fazer com esse fornecedor e vocês vão explicar para ele, olha, justamente foi acordado lá no começo do ano que o valor seria R$5, e nós vemos agora que você está vindo na nota fiscal o valor de R$10. E isso não está de acordo com os nossos padrões aqui, nós nem fomos avisados. E, pessoal, e documenta, tá? Documenta. Coloca isso na ata de vocês, escrevam na ata, olha, foi ajustado com o fornecedor na data de hoje, que o valor veio superfaturado na nota, pedimos as correções devidas, escrevam como vocês quiserem, mas documentem, pessoal, documentem. Por quê? Vai que um departamento aí vai chegar lá, aí eu vou chegar. Chega um departamento de auditoria contábil, tá? Uma PricewaterhouseCoopers, né? Uma empresa, eu esqueci o nome da outra lá, mas ela vai fazer a gestão, ela vai fazer a auditoria dos contratos. Aí descobre que esse contrato está superfaturado. O camarada acordou com a empresa R$5 e está recebendo R$10 por produto. E você é o gestor. Você vai ser mandado embora por justa causa, vai ser processado por fraude. Então, estão percebendo que são coisas sutis, mas elas podem acontecer. Elas podem acontecer e vocês têm que estar documentados. Não, olha, foi feito sim uma reunião, nós pedimos à gerência, ou à diretoria, um aditivo desse contrato, ele não pode cobrar esse valor a mais, ele não pode exigir esse valor a mais que ele está exigindo, tudo está complicado para ele, enfim, ele explicou lá a situação, o que está acontecendo. Então, é muito importante, pessoal, que vocês documentem por e-mail, documentem as ligações também. Fez uma ligação, pega o print se foi o WhatsApp, pega o print mesmo, pode fazer. Ligação também é prova, tá? O juiz também aceita como prova, ligações, etc. Então, vocês vão lá, fazem a gestão, façam os registros das ligações, das tratativas. Se for uma reunião, exatamente como essa que nós estamos fazendo aqui agora, nesse encontro, empresas também usam esse recurso do Meeting, né? Do Meet, do Google, para fazer as suas reuniões. Se é feito para a escola, também é feito para a empresa. Tá certo? É importantíssimo que vocês tenham justo e acordado com esse fornecedor todos os processos, tudo que ele está fazendo. Então, você vê, quando uma prefeitura, quando vocês veem aí na televisão, contrato superfaturado da prefeitura, propina, corrupção, essas coisas, pessoal, isso está acontecendo por quê? Isso acontece por quê? Porque não há gestão do contrato. E o fornecedor, muitas vezes, aquele político, ele não é nem responsável por aquela... Vamos fazer de conta que não é, né? Vamos fazer de conta que não é. Mas muitas vezes aquele político, vamos colocar assim, tá? Que ele não é o responsável direto pelo contrato. Mas quer dizer, aquele contrato, ele tinha noção daquele produto entrando para a prefeitura ou para aquele governo, etc. E aí o que acontece? Ele não fez a gestão do fornecedor. O fornecedor lá embutiu o aumento dele e nada foi conversado com a empresa. E o resultado é cadeia. O resultado é cana. É perda de mandato, é uma série de coisas. Por quê? Porque não foi feita a gestão daquele contrato. E o fornecedor pode muito bem ter embutido aumento naquele contrato sem a empresa saber. No caso, a prefeitura que contratou aquele serviço. E é por isso que é comum vocês verem pessoas que às vezes falam que são inocentes, etc., são pessoas envolvidas com a política, envolvidas aí em vários casos, esquemas de corrupção, e acaba justamente caindo em contrato, que é manufatura, que é superfaturado, com muito ágio, porque o que está combinado no contrato não pode ser no contrato. E isso acontece muito, gente. Nós temos que tomar extremo cuidado
por sermos os profissionais da empresa. Que aí é você que vai estar na reta. É você que vai ser chamado a atenção. É você que vai ser responsabilizado. Para o gestor, eu vou falar assim, ó, quem cuida de contrato aqui não sou eu, é o fulano. E aí pessoal, aí é justa causa, é prisão por fraude, é processo na justiça, disso para pior. Tá? Então, vocês têm que tomar, justamente, fazer a coisa com eficiência máxima. Eficiência máxima. Eu já falei para vocês aqui também dos controles de fornecedores. Se não tiverem, se esse pessoal não tem as devidas, a classificação, a empresa não tem que contratar, tá certo? Se não está contratando, não tem, tem uma classificação. Não atingiu a classificação, não tem que a contratar. Tá certo? Nem se for seu amigo, seu parente, não pode. E aí tem o compliance também, que é uma outra área do departamento de gestão de suprimentos que vocês são responsáveis, que é o comprometimento, o compliance da empresa. Então, tem certas coisas que realmente fica assim, salta aos olhos. Não pode, tá certo? Ah, meu amigo, ele foi lá, ele entrou aqui na empresa, sabe? Ele pode entrar, mas assim, você não tem nada a ver com aquela situação, etc. Tá? Entender seus fundamentos, estratégias. O que eu estou falando para vocês aqui é de estratégia, gente. É de estratégia. Então, sempre você... Primeira estratégia é se inteirar de todos os processos logísticos da empresa. Tá certo? Segundo ponto. Se inteire de todos os processos logísticos da empresa. Se inteire de todos os processos logísticos da empresa antes de vocês começarem a atuar. Se é químico, vai entender o que o pessoal faz. Se é fabricação de peças de automóveis, vai entender como é que esse pessoal fabrica as peças e se mexe com algum produto químico ou não, como é que eles fazem a limpeza desses produtos. Se inteire de todos os processos logísticos primeiro. E para depois começarem a atuar. Pode levar uma semana, um mês, 15 dias, 45 dias, 90 dias, está na experiência mesmo. É o momento de aprendizado de vocês, tá certo? Deixa eu ajustar a câmera aqui. Tá? Então, é muito importante que vocês tenham esse domínio. É importantíssimo. Tá? Se você vai atuar, se intere primeiro. Depois, qual que é a segunda estratégia que eu estou dando aqui para vocês essa noite? É observar o fornecedor de vocês. Então, se percebeu qualquer anomalia na nota fiscal do produto que foi entregue, verifique se aquele custo está relacionado ao contrato que foi firmado com aquele fornecedor. É possível fazer uma reunião de ajuste? É possível, como eu acabei de falar, que é o termo aditivo de contrato, que você vai colocar lá no contrato já existente um aditivo. Essa é a segunda estratégia, para não sobrar para vocês. Porque lá na ponta, se depois for descoberto que você sabia que ele estava cobrando a mais e não fez nada, você pode ser mandado embora da empresa por justa causa e até ser responsabilizado criminalmente por desvio de dinheiro da empresa. Conceito de logística integral e evolução. A logística integral envolve planejar e coordenar todas as atividades que garantem o fluxo contínuo de bens e informações, desde o fornecedor até o consumidor final. Isso a gente já falou, está falando desde o começo da aula. Essa visão integrada evoluiu para incluir a colaboração entre todos os membros da cadeia. Lembra na aula passada que eu falei para vocês? Acho que foi meio ambiente que eu falei. Tive uma aula de meio ambiente aqui. Eu falei sobre meio ambiente. E eu falei, a responsabilidade é solidária. Você não tem mais só o fabricante, você tem todo um processo integrado, todas as partes envolvidas. Quem entregou para aquele fornecedor, quem recebeu,
todos tem quem é que está vendendo. Então, essas áreas, agora nós temos o quê? Todos os membros da cadeia envolvidos no processo, promovendo maior eficiência e redução de desperdícios. Esse é o objetivo, tá certo? E prejuízos financeiros, né? Uma vez que, se você faz a entrega de um produto, esse produto não tem a legislação relacionada, não tem a legislação relacionada a ele, a autorização, etc., se for remédio Anvisa, se for produtos agrícolas, a Embrapa e outros órgãos aí da agricultura, então nós temos, se não tem as autorizações devidas, aquele produto não tem que estar no mercado. Não pode estar no mercado. Modelo push e pull, na cadeia de suprimentos. No modelo push, a produção é baseada em previsões de demanda, enquanto no pull, a produção ocorre conforme a demanda real dos clientes. Push, empurrar, pull, push é empurrar. Fala. São dois termos em inglês, que eu não vou me lembrar exatamente agora, mas tem um significado de empurrar e puxar. Depois vocês pesquisem aí, tá? Mas nós temos esses dois modelos. Equilibrar esses modelos na cadeia é fundamental para evitar excessos ou faltas de estoque, garantindo agilidade na economia. Então, assim, tem o processo sob demanda. Tem demanda, vou fazer. Não tem demanda, vou fabricar e vou estocar. A integração das informações. A integração entre os elos do supply chain cria um fluxo de informações contínuo e transparente. Pessoal, pega bastante o que eu falei para vocês hoje. Está tudo relacionado à aula. Nada está escapando dessa aula. Então, eu falei para vocês aqui das estratégias de gestão de fornecedores, e é justamente isso. Quando está faltando informação, quando não tem comunicação, não tem diálogo, escapa. As coisas começam a escapar do seu controle. Então, a integração entre os elos, você é cliente e o fornecedor tem que estar integrado, né? E o fluxo de informações contínuo e transparente. Meu amigo, olha, eu comprei, nós ajustamos esse valor por X e temos visto você cobrando Y. O que está acontecendo? O que deu errado? Podemos fazer uma nota aí para reaver esses valores? Como é que nós vamos tratar disso? Aí ele vai propor, olha, faz um aditivo, porque nós tivemos aumento. Se ele for um bom fornecedor, pega essa dica aí que eu estou dando para vocês de estratégia de gestão de fornecedores. Se realmente ele é um fornecedor muito bom, compensa vocês manterem ele. Aí é possível, nesse caso, como ele errou, né, porque ele jogou lá um custo maior na nota fiscal sem vocês saberem, se ele é um bom fornecedor, dá para fazer aí um aditivo de contrato, e esse termo entra no contrato que vocês já têm, já existente. É possível fazer um ajuste. Se ele não for bom fornecedor, como foi ele que tomou a iniciativa, sem consultar vocês, ele quebrou um elo aí, que é a questão da comunicação. E vocês não sabiam que ele estava cobrando um valor maior. Então, é disso que se trata. Se for bom fornecedor, já antigo, presta bastante tempo de serviço para a empresa, acredito que compensa vocês manterem ele. Caso ele não seja um bom fornecedor, esquece. Manda, contrata outro, faz uma nova licitação, pede ao departamento de compras para entrar em contato com a segunda, terceira opção que foi vista, foi verificada lá no começo, quando vocês precisaram. Tá certo? Porque aí o que acontece? Ele lá não informou que foi aumento, que o produto foi feito, que teve aumento. Vocês não sabiam que teve aumento. Aí, vocês ficam com aquela cara assim, eu não sabia? A empresa não quer saber. A empresa vai pegar você e falar, ó, nós vamos estar mandando você por justa causa, porque esse valor saiu da empresa e foi feita uma auditoria, essa auditoria levantou os contratos da empresa e se descobriu
que esse contrato estava superfaturado. E, como você é o responsável, você vai perder o seu emprego. Então, é extremamente sério e grave. Então, eu repito, é uma estratégia que nós usamos. Se ele é um bom fornecedor, fornece há muito tempo para a empresa, o preço dele é bom, ele tem uma boa avaliação, bom trânsito na empresa onde vocês trabalham, beleza, compensa manter esse fornecedor. Agora, caso contrário, não. Então, aí peça para a empresa, o departamento de compras, que apresentou aquele fornecedor para vocês, é uma nova estratégia, aí vocês vão lá, qual foi o segundo? Esse aí ganhou em primeiro, mas aí tem um segundo e terceiro, tá certo? E é também, gente, uma boa estratégia, é também pega essa estratégia, que é um macete que a gente tem. Vocês têm que conversar com o fornecedor de vocês, esse que está fornecendo o produto que vocês estão comprando para fazer a entrega lá na empresa de vocês, na fábrica, etc. É sempre importante vocês conversarem com o departamento de compras. Olha aí, já estou falando de 5 ou 6 departamentos, então você vê que a gestão da cadeia de suprimentos, o supply chain, ela é ampla. Eu já estou falando de um 5º ou 6º departamento de compras. Aí o que acontece? O fornecedor está dando mancada. Você já conversou com o segundo ou terceiro para saber as condições que eles apresentaram para vocês? Por que vocês não estão conversando com o segundo ou terceiro? Tá certo? Então percebam essa situação. Você tem esse fornecedor que está dando mancada lá na empresa. Está fornecendo, enfim, já descobriram irregularidades no contrato. Você já tem que ter, assim, meio que alinhado com esse, sem promessas, tá? Sem promessas, com o segundo, terceiro profissional, segundo, terceiro fornecedor. Então, se o primeiro a empresa quebrou o contrato, tá? A primeira empresa quebrou o contrato. Então, é óbvio que vocês vão pegar, vocês já vão ter preparado aí com vocês o segundo e o terceiro, né? Então, é muito importante que vocês tenham isso, tá? Já conversou com o segundo, já conversou com o terceiro, já tem um alinhamento com, caso o primeiro falhe, que pode acontecer, falhas são humanas, nós somos seres humanos, somos falhos. Então, falhou, já tem um segundo e o terceiro aí alinhado com vocês. Essa comunicação eficaz fortalece parcerias e melhora o atendimento ao cliente, que é interno e externo. Quando eu estou falando de cliente aqui, não é só o pessoal que compra, não, tá? É cliente interno também. É aquele pessoal que está lá trabalhando com vocês, é cliente de vocês. Vejam a pessoa que trabalha ao lado de vocês como um cliente. Um diferencial competitivo no mercado atual. E aí nós vamos falar novamente de gestão de supply chain. Né? Supply chain eficiente, supply chain de resposta rápida, são modelos diferentes. Supply chain eficiente foca em reduzir custos e otimizar processos. Já amplamente, a gente já explorou isso aqui, já contei algumas experiências para vocês. Enquanto o de resposta rápida valoriza a agilidade para atender mudanças no mercado. Então, está bem claro, está bem definido. Nós temos o supply chain, a gestão da cadeia de suprimentos eficiente, essa é a longo prazo, e nós temos o supply chain, gestão da cadeia de suprimentos de resposta rápida. Resposta rápida. Isso é o quê? Para atender uma mudança no mercado. O mercado está mudando, agora tem o e-commerce. Antes não tinha o e-commerce. Agora tem o e-commerce. Shopee, Mercado Livre, Shein, Amazon, enfim. Amazon, não é a Amazon, é a Amazon, enfim, uma série de empresas aí, da Fit e uma série de outras aí, fazendo as suas entregas direto. Pega lá do fabricante e entrega para o cliente. É só um portal onde você escolhe o tipo de produto. Sai direto do fabricante para o consumidor final. Não tem um intermediário. É uma gestão de suprimentos nova. A gente não está acostumado. A gente está acostumado a ir na loja e comprar.
Só que na loja fica muito mais caro o produto. Ele lá tem o aluguel, ele tem funcionários. A tendência é um aumento ainda maior do e-commerce. Daqui a pouco você quase não vai ter loja física, porque a loja física é cobrado o aluguel, é cobrado o empregado que trabalha lá. No supply chain, no e-commerce, que a gente está, que é uma coisa nova no mercado, que surgiu agora, dos últimos anos para cá, você vai lá no aplicativo que você gosta, da empresa que você gosta, e aí eu estou falando de Shopee, Mercado Livre, Amazon, etc., outras tantas que existem. Você escolhe o seu produto, esse produto sai do fabricante para você. Nós não tínhamos isso. Nós temos o transporte, nós temos o fabricante, o transporte e você no final. E essa plataforma aí online funcionando 24 horas, 7 dias por semana, para atender a solicitação de pedidos. O desafio é combinar essas estratégias para entregar valor consistente, sem perder flexibilidade perante a concorrência. Tem essa questão da concorrência, que aí tem uma estratégia logística de supply chain também para enfrentar concorrentes, que é lá na ponta. Olha só, olha de quantas áreas nós falamos hoje. Falamos de departamento de GPI, de segurança do trabalho, falamos de departamento de compras, vendas, pós-vendas, enfim, uma série, departamento de compra já citei aqui para vocês. Então, contratos, gestão de fornecedores, são são vários departamentos de uma cadeia de suprimentos. Então, percebam que aquela história fantasmagórica, fantasiosa, de que é só pegar o produto, colocar no caminhão e entregar, não existe. Olha o tanto de processo que tem aí envolvido. Eu acabei de falar para vocês. Eu não falei ainda 10% do tanto de processo que... Só falei 10% do processo todo. Ainda tem uma série de coisas. Tem quem faça a gestão e tem quem auxilie quem faça a gestão. E aí já tem uma série de coisas. Tem a hierarquia do processo. Uma série de coisas. O desafio é combinar essas estratégias para entregar valor consistente. Lembra do valor que a logística agrega? Valor percebido. Nunca esqueça desse. Qual é o valor que a logística agrega? A logística agrega valor percebido. Nós não pegamos uma matéria-prima e transformamos. Nós fazemos o nosso trabalho sendo um valor percebido. É importantíssimo que vocês tenham essa correta definição com vocês. O papel do MRP2, Just in Time, Kanban e ECR na gestão. Ferramentas como RP2, MRP2, JIT, Just in Time, Kanban e ECR são essenciais para planejar, controlar, sincronizar os produtos, a produção e suprimentos. Elas ajudam a reduzir estoques, melhorar a qualidade, aumentar a satisfação do cliente e manter o fluxo produtivo ajustado à demanda real. Então, existem ferramentas que são tangíveis, que são o Kanban, por exemplo, já é antigo já essa questão do Kanban, vem lá da Toyota, vocês podem depois pesquisar aí com vocês, tá certo? Que é como se fosse uma espécie de cartão, enfim, aí vocês vão pesquisar isso aí, tá? Podem pesquisar o que é Kanban, fica melhor para vocês entenderem. Mas percebam que nós temos aqui situações em que nós temos ferramentas de gestão lá, você tem um computador, você tem um software fazendo a gestão, você tem as máquinas de controle lá no estoque, fazendo a leitura do código de barras, e vocês têm a própria gestão de comunicação, de estratégia, para saber lidar com os fornecedores. Então, nós temos técnicas que são um conjunto de habilidades que nós desenvolvemos e temos também ferramentas tangíveis que são aplicadas no nosso dia a dia, como as que eu acabei de citar para vocês. Então, não é só a técnica teórica, existe também a técnica que é baseada em produtos ou serviços que vocês vão ter lá para auxiliar vocês. Controle de estoque através de equipamentos
e informática, tecnologia, tá certo? Outras informações de gestão de, como poderia dizer, de comunicação, feita estratégias que são elaboradas entre você e como você trabalha no seu dia a dia. Como conhecer a empresa que você está trabalhando, fundamental, o tipo de serviço, o tipo de atividade econômica que aquela empresa desenvolve, conhecer o fornecedor de vocês e estabelecer com ele uma linha de comunicação constante que não vai falhar, por favor, para que vocês não sejam responsabilizados por questões da empresa, tá certo? Pessoal, o nosso tempo aqui ele já acabou e eu quero eu quero agradecer a presença de todos e espero vocês na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.